Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Essa é a história de um guerreiro e o seu talismã. Ela começa há séculos atrás e termina nos dias de hoje. Vamos a todos os fatos conhecidos, sem respeitar muito a ordem cronológica, mas vocês saberão de qual período estamos contando. Em uma sala de aula de adolescentes, prontos para o final do ano prestarem seus vestibulares, prestes a se prepararem, já que praticamente todos seguirão por caminhos diferentes. Existe um professor de geografia adorado pelos alunos. Além de um conhecimento muito interessante sobre geologia, crescimento vegetativo, é uma forma muito leve de passar aos seus alunos. Ele é mestre em artes ocultas e jogos de RPG. No final das aulas, ele sempre convida os alunos para jogos de RPG de cartas. Ensina alguns jogos de tabuleiro, mestra partidas. Ele explica para os pais que se um professor atravessa o campo de ser visto apenas como um professor rígido e passa a ser visto também como amigo, os jovens aprendem mais, se sentem mais à vontade e querem mostrar que são ótimos na matéria, ajuda demais e ninguém reclama. Séculos atrás, o general de um temido exército sabia que a tão aguardada hora da derrota chegaria. Após vencer vários inimigos no campo de batalha, suas forças foram esvaindo, diminuindo, e os inimigos, pelo contrário, a cada derrota se uniam, juntavam mais desafetos, chamavam para seus exércitos tribos distantes que estavam cansados de serem explorados pela capital. O general sabia disso. Tinha informantes. A marcha final para a tomada da capital estava bem próxima. Não tinha muito como ele se defender. Conversando com seus líderes, tentando traçar a melhor estratégia, chegou à conclusão que só fugindo para outro lugar, ele conseguiria se manter vivo e ao seu exército. Eles fariam uma fuga para uma cidade bem afastada. Uma cidade esquisita e pouco explorada. Uma cidade alimentada por sombras e lendas. Diziam que os ocultistas e os curandeiros saíam todos dessa vila. Mas eles não falavam disso em público. Parecia ser proibido citar o nome dessa cidadela. Trazia a má sorte. Com as proximidades da batalha final e com todos os preparativos, deixaram um monte de armadilhas para os inimigos. E uma meia dúzia de homens tomando conta e fazendo a guarda dos portões do castelo. Todo o alimento havia sido estocado com seu exército, e o resto queimado. A água dos poços envenenadas. Uma tática de guerra arrasada que seu bisavô tinha usado para vencer uma guerra. Ao entrar na cidade assombrada, eles foram recebidos por uma entidade muito alta e magra. Anéis na orelha e nariz, uma figura esguia e controversa. O guerreiro ficou encarando sem saber se era um homem ou uma mulher. Não ousou perguntar. Os portões da cidade foram abertos. Aos poucos, os homens do exército, as crianças, mulheres e pessoas idosas que faziam parte da capital, começaram a se alojar em um assentamento que parecia já preparado para eles. Tonéis de água foram trazidos para que eles se limpassem, afinal, foram horas andando por caminhos tortuosos e áridos. Assim que as pessoas se acalmaram, eles começaram a perceber sussurros e sons angustiantes que aquela cidade parecia exibir. Alguns juravam que tinham visto criaturas estranhas, pessoas andando agachadas, pessoas com duas cabeças e etc. É aquela lei. Quando uma pessoa conta algo esquisito, a outra tem que superar essa história. Uma velha agora se aproxima do general e o chama em um canto.
Ela fala com a autoridade de uma verdadeira líder daquele local. Eles parecem estar discutindo todos os detalhes da estadia. Até que, curiosa, ela chama o líder em um local fechado. Parece que vai mostrar algo para ele. O professor estava suando, concentrado, jogando com cuidado a próxima carta. Ela poderia levar a vitória ou a derrota. Nenhuma das duas opções foi o caso. O jogo seguiu. Era a final entre os alunos e o professor. A torcida era grande para desbancar o grande inimigo do momento. Em um desses momentos de sorte e distração do seu oponente, o professor lançou a carta vencedora, para o lamento dos alunos e a frustração do seu oponente. Depois que a partida acabou, foi a hora de recolher tudo e todos voltarem para suas casas. O dia ainda era longo e eles precisavam estudar para as provas. O final do ano estava chegando. O professor, antes que eles fossem embora, pediu a palavra. Daqui a um mês, na nossa aula final, eu vou levar vocês para um lugar incrível. Quem é que topa? Obviamente, todos os alunos levantaram os braços. Quem seria o louco de ficar de fora desse lugar incrível? E assim, entusiasmados, os alunos foram embora. Era um talismã lindo. A velha estava ensinando todos os detalhes dele, afirmando que tinha propriedades mágicas, que sugava toda a energia do inimigo. Fazendo uso dele, a guerra seria vencida. Bastava ele colocar no peito e encarar de frente os inimigos. Os perigos seriam imensos, as baixas também, mas a vitória seria para a eternidade. Ninguém ousaria o enfrentar enquanto estivesse usando aquele colar. Desconfiado, ele aceitou o presente. Era a terra dos ocultistas, do poder, o sinistro, o macabro saía desse lugar. Se tivesse algo que eles pudessem fazer, era emprestar um pouco dos seus conhecimentos e artifícios do mal. Voltou para contar a novidade aos seus líderes, voltar a traçar um plano de ataque e a encorajar as tropas. Os inimigos estariam cansados, confusos, pensando o que fazer a seguir. Quando o nosso ataque chegasse, ainda mais com esse colar, vamos vencer. Era o entusiasmo que todos precisavam ouvir, um sopro de boas novidades. Depois de descansarem 2 dias e reunir forças novamente, estavam prontos para partirem, quando foram interrompidos por alguns homens que chegaram com espadas e escudos. Vamos ajudar na guerra! O general, que não poderia falar nada, apenas agradecer, deu um sorriso e ordenou que a marcha começasse. Eles chegaram com força. Os inimigos não esperavam esse movimento. Tinham sido pegos desprevenidos. Custaram um pouco a pegarem as armas e entrar em formação. O guerreiro, com um talismã pendurado no pescoço, foi à frente, brandindo a sua enorme espada. O colar, os soldados inimigos percebiam. Parecia exercer algum poder magnético. Eles ficavam sem reação. Não demorou para que sombras demoníacas e com armas afiadas saíssem do colar, entrando em batalhas com os soldados. Um frenesi tremendo no campo de batalha. Almas sendo sugadas. Homens de ambos os lados caindo mortos. Os poucos soldados da cidade sombria resistiam. Estavam com dezenas de cortes pelo corpo, mas não se abalavam. Lutavam com a maestria e com uma força descomunal de dar inveja aos melhores guerreiros. O general, então, desferiu um golpe fatal, arrancando a cabeça de um dos líderes do outro exército. As tropas que sobraram não tinham mais forças para lutar. Sombras os perseguiam. Então eles fugiram. Voltariam para suas casas. O general, então, muito cansado, sentou no chão e acabou desmaiando, apagando para o mundo. 2 soldados o recolheram e levaram para dentro dos portões do castelo. Muita bagunça precisaria ser arrumada. Quando acordou, estava se sentindo diferente, incompleto. Mesmo as pessoas o cumprimentando, mandando saudações, povos se rendendo,
dizendo que agora honrariam seus exércitos, a sua reputação crescendo no mundo, ele estava triste. Sentia a todo momento o talismã queimando no seu pescoço e não conseguia tirar. De noite, tinha pesadelos horríveis com sombras, monstros, sussurros de criaturas dizendo que queriam devorar a sua alma, entre outros absurdos. Um dia, não aguentando a pressão, ele foi peregrinar pelo mundo. Usou um disfarce de pedinte e saiu pelo mundo ajudando as pessoas. Achava que com isso tirava um peso das costas. Os anos foram passando, depois as décadas. Ele já conhecia praticamente o mundo inteiro. Andou de camelo, de barco, a cavalo, a pé. Quando estava completando um século desde a sua grande vitória, ele voltou à Cidade Sombria. Lá ele poderia obter resposta para o que ele estava procurando. A morte. Reconheceu a líder, que pareceu não ter envelhecido um dia sequer, assim como ele. Ela reconheceu seu talismã. Disse que as coisas eram assim, mas se ela o retirasse, ele morreria. O guerreiro disse que sim, que era da sua vontade, mas a velha deu um alerta. Se algum dia, pode ser em um futuro distante, o talismã for achado e quebrado, você vai retornar. Pode ser em um mundo completamente diferente. Fique ciente disso. E assim que terminou de falar, ela arrancou o colar do pescoço do guerreiro. O guerreiro envelheceu um século em apenas um segundo, caindo seco e reduzido a pó no chão, com o vento o levando para todos os cantos. Era o último dia de aula. Os alunos estavam excitados. Quando o professor de geografia entrou na sala, eles deram um pequeno salto. Assim que as notas foram dadas, todos tinham passado com louvor na matéria. Eles esperaram o anúncio. O professor disse que tinha alugado um ônibus e ele seria o motorista, o que animava os alunos. Quanto maior o risco, maior a aventura. Chegaram em uma mata fechada, uma floresta bastante conhecida por todos na cidade, mas ninguém a frequentava. Era marcada por ser uma floresta amaldiçoada. Lendas de criaturas de um passado sombrio marcavam sua história. Alguns alunos estavam visivelmente incomodados e com medo, mas o professor disse que seria breve. Esse clima todo era para contar uma pequena história e finalizar um ritual. Ele tirou um colar de dentro de uma bolsa e começou a falar. Esse talismã que estou mostrando, eu comprei de um homem do outro lado do mundo, que conheci pelos fóruns de RPG na internet. Disse que assim que eu o quebrasse, um evento mágico e cósmico aconteceria. Eu não tive coragem de quebrá-lo sozinho, em casa. Precisei trazer aqui juntos. Vamos ver do que se trata esse evento mágico? Vocês estão todos animados? Diante dessas palavras, os alunos até se animaram. O que poderia dar errado? Era apenas um colar velho e enferrujado. Mas o clima de tensão era o que mais agradava a eles. O adolescente ainda cultiva um pouco da curiosidade infantil. Já na fase adulta, tudo isso se perde. Menos para algumas pessoas, como o professor. Ele então, como em um ritual ensaiado, colocou o talismã em cima de uma pedra, pegou um martelo dentro da sua bolsa e desceu com toda a força. Precisou dar mais umas 10 marteladas para que o colar se espatifasse por inteiro. Nada aconteceu por alguns segundos. Todos se entreolharam. Quando o professor estava prestes a ir embora, a floresta começou a se mexer. A terra embaixo dos seus pés começou a ficar fofa. Cipós das árvores, raízes de plantas começaram a agarrar os alunos e o professor. Uma força sinistra e de outro mundo começaram a puxar todos para baixo. Em poucos segundos, e com pouco tempo de gritarem, eles foram engolidos pela terra, comidos por uma floresta sinistra e ávida por alimentos. Pouco depois, um grito ecoou, e de onde os jovens desceram,
um guerreiro surgiu, mais amedrontador do que antes.